Muito bom dia, caríssimos Javier e Bárbara, mais uma vez. É um grande prazer poder participar da programação jornalística desta querida emissora da Argentina. Bom, primeiro vamos atualizar os dados, se o amigo permitir. Sim. No Brasil, já estamos com mais de 204 mil contaminados e 14.058 mortos. Realmente são números preocupantes, porque a curva continua ascendente e há também uma grande preocupação, uma apreensão, uma expectativa enorme em relação ao problema da economia, porque, inclusive, já há casos em várias cidades brasileiras de desobediência civil. Em São Paulo, que é o dínamo da economia nacional, o governador de São Paulo tomou medidas muito radicais de lockdown, de fechamento completo, e a população, os comerciantes, os pequenos comerciantes, os trabalhadores informais, se revoltaram e, inclusive, partiram para a luta contra os fiscais da prefeitura. Então, o Brasil enfrenta hoje duas crises muito sérias, amigos telespectadores da Multivision. Primeiro, a pandemia, que é um problema mundial. E o segundo, a crise política, porque alguns governadores que fazem oposição ao presidente Bolsonaro querem manter totalmente fechado, em isolamento total, todas as atividades econômicas fechadas, e o presidente Jair Bolsonaro tem uma posição diferente no sentido de que o isolamento seja seletivo, seja isolamento apenas parcial. Quer dizer, que a economia seja restabelecida e que a população vai enfrentar, então, o coronavírus. Então, esse é o problema delicado que nós estamos vendo neste momento no Brasil. Aqui em Santa Catarina, eu sei que milhares de telespectadores conhecem ou passam as férias aqui em Santa Catarina. O cenário também é um cenário relativamente preocupante, embora a economia começa já a ser reativada. Nós temos 512 casos, não é um número assustador, mas é um número preocupante. Nas últimas 24 horas, o total de contaminados é de 4.332 e 78 mortos. E ainda um número positivo, 2.333 recuperados. Neste momento aqui em Florianópolis, e também em muitos municípios de Santa Catarina, a principal discussão é sobre exatamente a flexibilização. O governador do estado ainda já liberou várias atividades essenciais, o comércio está funcionando normalmente, embora não tenha muito consumo, mas a questão fundamental, desejada pelos empresários, pelos comerciantes, lojistas principalmente, é a reabertura, a reativação do transporte coletivo. Então, o transporte coletivo está proibido em todo o estado de Santa Catarina. E os comerciantes entendem que se não houver transporte coletivo, não tem atividade comercial, ninguém vai fazer compra. Então, duas atividades estão fechadas hoje totalmente: transporte coletivo e as atividades escolares públicas, escolas públicas e escolas privadas aqui em Florianópolis e em todo o território catarinense. E há prefeitos, como o prefeito de Joinville, a principal cidade catarinense, defendendo o funcionamento do transporte coletivo. Até porque, Javier, o doutor Udo dele tem um empresário, ele tem uma teoria interessante. Lá em Joinville, as indústrias, Joinville é a Manchester catarinense, claro, é o principal polo industrial do estado. As indústrias estão trabalhando não a pleno vapor, apenas parcialmente. Os empregados, os trabalhadores podem trabalhar nas indústrias, estão trabalhando, milhares deles. Como o transporte coletivo não funciona, eles se deslocam de suas residências em vans, minivans, automóveis e Uber, entendeu? E aí são pessoas que se acumulam como sardinha em lata, e aí o problema da possibilidade do contágio é muito maior do que se estiver funcionando o transporte coletivo de maneira bastante rigorosa em relação ao protocolo de sanidade, isto é, higienização dos ônibus, os passageiros limpando as mãos, lavando as mãos, tendo preocupação. Então, esse é o debate hoje, nesse final de semana, aqui em Santa Catarina. Caramba, entonces tenemos que tener en cuenta, en Florianópolis directamente la terminal de ómnibus, de buses, está totalmente cerrada, Moacir? Totalmente cerrado, nada, desde o dia 15 de março, há 2 meses, não há transporte coletivo aqui em Florianópolis. O que aconteceu desde a minha última participação no seu programa aí da Multivídeo foi o seguinte: naquela época, as ruas de Florianópolis, ruas, praças, praias, tudo deserto, não tinha movimentação nenhuma, só de ambulância, bombeiro, etc. E hoje não, hoje já temos até casos de congestionamento aqui em Florianópolis, porque inúmeras atividades voltaram a funcionar normalmente. O que não funciona é o transporte coletivo e as escolas estão fechadas. Si hay algo que caracteriza fundamentalmente a algunas ciudades es la pesca. En este caso, ¿es una actividad industrial que se puede realizar?
Sim, para que você tenha uma ideia, você e os nossos telespectadores, no oeste de Santa Catarina, o oeste de Santa Catarina tem a agroindústria. Os frigoríficos funcionam normalmente, nunca paralisaram, que é uma notícia muito importante. E conseguem enfrentar o coronavírus. Não há casos graves do coronavírus lá no oeste de Santa Catarina. Apenas em Concórdia é que ocorreram alguns casos contaminados, inclusive de mortes, e que exigiram, assim, providências mais radicais. Mas o agronegócio funciona normalmente. As indústrias de Santa Catarina estão funcionando com restrições por 2 motivos, Javier. Primeiro, porque as indústrias tiveram que adotar medidas de prevenção, no sentido de distanciamento dos seus trabalhadores, ok? Mas, e o segundo motivo é o seguinte, é que não há demanda também. Como São Paulo digamos, o motor que gera a economia brasileira, as compras de São Paulo e de outros estados, elas foram reduzidas. Então, houve a queda da demanda e é o problema da não contaminação e de adoção dos protocolos. Então, o número de trabalhadores hoje na ativa é bem menor do que quando começou esse problema do vírus chinês aqui em Santa Catarina, basicamente dia 15 de março deste ano, há 2 meses. La última vez que hablamos, Moacir, mencionabas la preocupación que había por el tema favelas. En la República Argentina, también en algunas villas, que algunas pueden asemejarse, digamos, a la vida de las favelas, han empezado los contagios y esta es una de las preocupaciones, como también el hogar de ancianos en nuestro país. ¿Cómo está la situación en las favelas en Brasil? São Paulo e Rio de Janeiro tivemos vários casos já de contaminação, inclusive também de mortos, mas também nas próprias comunidades pobres dessas favelas foram montados esquemas de prevenção, entende? Para evitar exatamente a contaminação. Os números não são assustadores, por incrível que pareça, isso é uma relativa surpresa para os especialistas, para os médicos principalmente. Os números não são muito assustadores, não. No primeiro momento, o coronavírus, o Covid-19, atingiu classe média até classe alta no Brasil, certo? Porque, imaginamos, né, foram pessoas que voltaram de viagem, ou que chegaram de viagem, ou que foram contaminadas por viagem. Especialmente no eixo Rio-São Paulo e também muita coisa no Nordeste, Manaus. Manaus foi um problema de falta de ação das autoridades, mas sobretudo no eixo Rio-São Paulo, pela questão econômica, etc., onde a primeira classe média e depois é que atingiu, então, de uma maneira geral, toda a população. Esse vírus é um vírus, digamos assim, democrático, porque ele não preserva ninguém, ele atinge todo mundo. Mas então há uma preocupação em relação à questão das favelas e, sobretudo, eu vou enfatizar, neste momento, a guerra política, Javier, que acontece no Brasil é exatamente entre o que flexibilizar e como flexibilizar, porque, como você sabe, a população pobre, o Brasil tem 40 milhões de trabalhadores informais, e o informal tem que ir para a rua para vender, para poder garantir o salário e poder comprar a comida para a sua família. Então, esse é o grande problema, além dos outros trabalhadores. Outra coisa, outra preocupação realmente acentuada. Olha, nós não temos ideia da tragédia que vai ser esse coronavírus na parte social e econômica. Aqui em Santa Catarina, para você ter uma ideia, nós temos 2.300.000 empregados. Desse total, amigos da Multivision, 550.000, esta é a última estatística, 550.000 foram desempregados durante o coronavírus, durante 2 meses. É uma tragédia, é uma catástrofe, na verdade. Porque você imagina cada família sem emprego, sem salário, como é que essa família vai viver? E outro problema, o retorno da economia no Brasil não será tão rápido. Então, quem foi desempregado hoje em determinadas atividades não vai encontrar, pela avaliação dos economistas, imediatamente uma outra oportunidade de emprego, porque a economia está travada. E uma terceira colocação, que deve ser também preocupação da Argentina, é o seguinte: ontem, o secretário da Fazenda aqui de Santa Catarina, Paulo Eli, concedeu uma videoconferência para as entidades empresariais e revelou um número realmente assustador. Em 1 mês, a receita de Santa Catarina caiu, houve uma queda perdeu R$1 bilhão. Então a pergunta, é uau mesmo, Javier, é isso mesmo, é de assustar. Então, se foi 1 bilhão no mês, no segundo mês, que foi pior ainda, poderá chegar a mais de 1 bilhão. E como é que o Estado vai pagar? Funcionário público, previdência, dívida e manter as obras em andamento ou realizar novas obras. É um negócio muito complicado, uma situação muito grave. Seguro. Moacir, muchísimas gracias por tu participación en Bien Informados a través de Multivisión Federal. Te mandamos un abrazo grande y ojalá esto pase rápido. Que tengas un lindo fin de semana. Para a Bárbara, um abraço forte para você, para a Bárbara, para a Cecília, e quando precisar eu estou aqui às ordens, é um prazer. Eu estou aqui, como você perguntou na última vez, né, o que eu estou fazendo?
Eu continuo acompanhando o noticiário, tenho feito boas leituras e queria sugerir para o amigo e para os telespectadores um livro que eu li agora durante esse período, foi uma riqueza muito grande do ponto de vista pessoal, sobre o maior gênio da humanidade, Leonardo da Vinci. Uma coisa extraordinária, livro de 600 páginas, muito rico, eu recomendo para todos os amigos aí da Argentina. E o autor, o Watson Isaac, ele é um jornalista brilhante que escreveu as biografias de Albert Einstein e de Steve Jobs. Então, fica com vocês aí o Leonardo da Vinci. Forte abraço, muito bom dia a todos. Muchísimas gracias, igualmente.